A Rússia e a Coreia do Norte assinaram documentos importantes hoje. Pois é, será que isso vai dar certo? Porque assim, depois de um grande bolo que o Putin deu pro Kim Jong-un falando sobre esses documentos, e aliás, há 8 meses atrás a gente estava vendo que isso era para ser feito, e não foi porque os Estados Unidos completamente ameaçou a Coreia do Norte e principalmente a Rússia. Agora, o acordo foi feito, o acordo foi selado, mas como um casamento, né, que a gente pode dizer. Tem gente a favor, mas tem muita gente contra, e hoje a gente vai conversar sobre isso e os principais motivos e os problemas que isso pode acontecer na guerra da Ucrânia e da Rússia, e até mesmo para os Estados Unidos e a Rússia, né, gente? Primeiro, esse acordo era para ter acontecido muito antes, como eu disse para vocês. Há 8 meses atrás a gente viu que a Coreia do Norte e até mesmo a Rússia tiveram um encontro, principalmente o Putin e o Kim Jong-un, onde eles foram para conversar sobre a venda de armas. Ou seja, a Coreia do Norte queria vender arma para a Rússia usar contra a Ucrânia, né? Isso há muito tempo, há 8 meses atrás. E esse acordo foi totalmente cancelado por vários motivos onde os Estados Unidos não queria que o acordo acontecesse, dizendo que se caso a Rússia resolvesse fazer esse acordo, a Rússia ia receber muitos, mas muitos problemas, ou seja, um ataque direto dos americanos no território russo ou então mais sanções do que a gente já tinha visto. E aliás, vamos lembrar, esse acordo não é nem um pouco ruim para os dois países, tá? Para a Coreia do Norte e para a própria Rússia, porque assim, tanto a Coreia do Norte quanto a Rússia sofreram várias sanções, ou seja, não tem acordo comercial com muitos países, como por exemplo da União Europeia e até mesmo da América, como os Estados Unidos, ou seja, os poderosos que a gente pode dizer do mundo. Só que o que acontece também? Esses países que recebem sanções, como a Coreia do Norte e como a Rússia, já que eles estão por sanções e não podem negociar com os outros, eles decidem negociar entre si para se ajudar. Então, de certa forma, acaba criando uma espécie de outro bloco econômico e outra forma de negociação típica de países que não têm acordos comerciais com outros. Como, por exemplo, Cuba tem sanções, a gente está vendo que claramente temos o fato de que a Rússia faz negociações com Cuba, assim como Venezuela, com outros países e vários países que têm sanções. Então, resumindo, já que os Estados Unidos fez esse corte para a Rússia pensou, não posso negociar com esses países, vou negociar com quem está aqui perto. E aliás, ótima escolha da Rússia, porque a Coreia do Norte é muito importante que tem uma ligação com o território russo. Então, resumindo, já vemos vindas de Kim Jong-un para a Rússia sem problema algum e também o Vladimir Putin para a Coreia do Norte. E aliás, outro fato importante é porque o Putin ele tem um mandado de prisão, né, que a gente sabe, do Tribunal Penal Internacional, ou seja, por crimes de guerra, gente. E claramente, em muitos países, se ele for, ele não vai ser aceito e tem a chance dele ser preso. E a Coreia do Norte, por não seguir uma dessas leis, nenhuma de nada de leis que a gente pode dizer que tem aqui no resto do mundo inteiro, né, claramente ele não será preso se ele for para lá. Por exemplo, o Brasil também tem essas leis, segue as regras do tribunal, mas também, se o Putin, como ia vir aqui, o que o próprio Lula ia fazer no caso? Ele iria pedir para que o tribunal permitisse que ele visse aqui, e aí ele não seria preso e nada disso. Mas assim, não foi nada garantido e ele resolveu não ver aqueles anos para trás, né, gente? Só que na Coreia do Norte não tem esse problema, ele foi fazer esse acordo. E esse acordo estava marcado há muitas semanas atrás, tá? A Coreia do Norte fez um convite, claramente Kim Jong-un fez um convite pro Putin, falou, vamos vir aqui pra gente conversar um pouco mais sobre a situação, como fazer negociações e tal. Só que o Putin resolveu dar uma esperada. E depois que a OTAN resolveu enfiar no meio da guerra da Ucrânia e da Rússia, fazendo seus ataques em território russo com as armas, né? A gente pode dizer que foi a gota d'água para que o Putin chegasse e tivesse então um encontro com o Kim Jong-un. Ou seja, agora a gente tá vendo que Kim Jong-un e claramente Putin estão juntos na Coreia do Norte, ou seja, a segunda visita que o Putin tem à Coreia do Norte desde quando ele começou a presidência da Rússia, tá, gente? Então isso aí é um fato quase histórico e muito importante porque só demonstra um acordo muito mais forte entre os dois países que a gente vai ver agora. E aliás, documentos são tão importantes que a gente pode dizer que além de ir com o próprio Putin, foi uma grande comitiva com ele, junto com o ministro principal que fala sobre as relações exteriores e outra mais, assim, uma cacetada de gente, tá? E aliás, dentro desses acordos tem o ponto principal que a gente pode prever que agora, talvez, a Coreia do Norte vai ter um ataque muito mais forte na guerra da Ucrânia. Ou seja, vamos ver os norte-coreanos enviando muito mais armas para os russos, né? E aliás, claramente uma tática de defesa, né? Porque a gente tá vendo que a Rússia tá armando vários países que são perto delas e países que interferem são contra elas. Como, por exemplo, nos Estados Unidos, aliança com Cuba, ou seja, algo bem colado. Temos aqui também a Coreia do Sul, que tá ali perto, que tem base que são americanas. Ou seja, armar a Coreia do Norte, fazer um acordo comercial com a Coreia do Norte, é uma forma de defesa, uma forma de ataque que a Rússia tem para mostrar pro exterior e falar que simplesmente
não estamos fracos e estamos unidos da mesma forma que você. Ou seja, a gente está vendo uma divisão novamente do mundo em duas partes polarizadas. Pois é, um pouco perigoso isso, mas continuando. Esse aí acordo vai ser muito importante por esse ponto, embora a Coreia do Norte já tenha enviado armas para a Rússia para atacar o território americano, para atacar o território ucraniano, só que assim, né, quem garante isso são aí os sul-coreanos que falaram no caso que isso aconteceu, ou seja, que segundo eles, os norte-coreanos já tinham enviado essas armas e outros países também falaram, mas é uma coisa que ficou muito indireta que ninguém soube confirmar se era verdade. Porém, agora temos aí documentos importantes que podem ser um problema gigante para os Estados Unidos e para a Ucrânia e uma aliança muito maior que é o que é mais perigoso de tudo nessa guerra. Uma aliança entre Coreia do Norte, que é uma potência nuclear, a gente pode dizer assim, com a Rússia, que também é outra muito forte. Ou seja, um acordo comercial, um acordo entre esses dois países é um acordo muito ruim para o mundo, porque a gente está vendo que, assim, são países poderosos, querendo ou não, a gente tem que falar que a Coreia do Norte, de uma forma militar também, até mesmo de forma de armamentista, a gente sabe que é muito forte e muito poderosa. Claro, não se compara à Coreia do Sul, mas mesmo assim, com o apoio russo, pode significar que a gente vai ver muita coisa chegando aí, principalmente problema para a Coreia do Sul e até mesmo para quem tá ali na guerra da Ucrânia e da Rússia. Acredito eu que isso aí pode ser um probleminha muito grande. E aliás, como eu disse pra vocês, e sempre continuo afirmando nos vídeos, eu acredito que o principal motivo disso, de agora Putin ter resolvido fazer esses acordos com a Coreia do Norte, declarados, né, porque assim, da última visita que a gente teve foi assim, colocada uma coisa tipo, ah, será que foi feito um acordo ou será que não foi feito? Dessa vez está declarado que documentos foram assinados. Então tá. Mas esse motivo desses documentos serem assinados entre a Coreia do Norte e a Rússia seja principalmente, na minha visão, o motivo da OTAN ter enviado armas para a Ucrânia. Deu uma liberdade muito grande para que a Rússia fizesse as mesmas coisas que ela já queria fazer no início da guerra, sem cometer assim um senso de culpa muito grande, já que a gente pode ver que ela pode alegar o quê? Falar, ah, se o lado da OTAN tem o direito de enviar armas para a Ucrânia, por que que eu não tenho o direito de fazer esse tipo de acordo também com os países que querem fazer esses acordos? Ou seja, com os vizinhos aqui como a Coreia do Norte e até mesmo como Cuba também. Acordos de armas e assim, né? Já eram acordos de antes, mas agora são acordos declarados. Ou seja, Putin quer mostrar alguma coisa para os Estados Unidos, dizendo que eles podem se preparar realmente, porque a Rússia não está sozinha, da mesma forma que os Estados Unidos também não está sozinho, né? E aí vem outras falhas que tem assim no eixo disso tudo, que pode ser um problema. Eleições é a principal, que eu acho que pode ser um dos maiores problemas para a Ucrânia e para essa guerra, porque a gente vai ver que assim, proposta de paz, também é outra coisa que eu vejo de muito problema, porque assim, uma proposta de paz com uma cúpula que era feita na Suíça, que a gente pode dizer assim, pela paz, não ia ser aceita, e aliás, saiu pela retranca, né, que a gente pode dizer, porque não tem como ter um acordo unilateral, na minha visão, e é claro que todo mundo sabe disso. Esses são um dos principais problemas, na minha visão. Principalmente a cúpula de paz, porque assim, um acordo unilateral não existe. E aliás, se acontecer isso, gente, é claro que o outro país não vai aceitar, porque estão os requisitos completos somente da Ucrânia. Você acha que a Rússia vai aceitar isso? Bem difícil disso acontecer. Mas é isso, gente. Eu disse que são os pontos principais. Mas e você, o que você acha? Põe nos comentários qual o principal motivo da Coreia do Norte ter tido relações agora com a Rússia, relações diplomáticas e aliás também. O que você acha que pode ser um dos maiores problemas para a guerra da Ucrânia nos próximos tempos? E aliás, se você também ficou até o final do vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar aqui o nosso canal. Um beijo, até o nosso próximo vídeo amanhã às 6 horas da tarde.